a proteção de Deus, em nome do povo de Bom Jardim, declaro aberta a audiência pública que tem como pauta a legalidade da readequação dos cálculos de quinquênios e titulações dos professores da Rede Municipal de Educação de Bom Jardim. A audiência será conduzida no âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Trabalho e Ação Social, sob a presidência da vereadora Elivânia Lima de Alcântara, e tem como membros os vereadores Elisnelson dos Santos Costa e Raidon dos Santos Lopes. Eu chamo para compor a mesa a vereadora Elivânia Lima de Alcântara, o vereador Raidon Lopes, a presidente do sindicato Elisângela, o advogado do sindicato Dr. Marinel, o procurador do município Dr. Pablo, o contador do município Marcos, o controlador do município Roberto, também cumprimento o professor Maranhão, secretário do sindicato, o Júnior Siqueira, secretário da administração, professora Ângela, tesoureira dos sindicatos, e cumprimento a população em geral. Nesse momento, passo a condução dos trabalhos dessa audiência para a presidente da comissão, vereadora Elivânia Lima de Alcântara. Agora chegou o nosso vereador Elisnelson, que faz parte também. Prazer, vereador Elisnelson, chegando a tempo. Muito bom. Nesse exato momento, passando os trabalhos à presidente dessa comissão, Elivânia. Obrigado, seu Rubens. Obrigado, vereador Rubens. Primeiramente, agradecer a Deus e dizer a todos vocês que sejam bem-vindos à Casa do Povo. Aqui eu quero listar o nome dos vereadores presentes, iniciando ali pelo vereador Caldeira, Marcos Caldeira, seu Lindomar da Pesca, vereador Cesarino, vereador Dandô, vereador Elisnelson, vereador Raidon, e aí o seu Rubens Silva, que iniciou aqui os trabalhos. Colocando também aqui a ausência do presidente desta casa, que teve que se ausentar para uma reunião lá em Newton Belo, não é isso? Lá em Newton Belo, onde foi convocado para esta reunião, por se tratar de questão de demarcação de terra. Coloco também aqui a ausência dos demais vereadores, que justificaram aí que estariam em outras missões. E aqui quero agradecer a presença de todos. Nós temos aqui o pessoal da educação, aqui também o pessoal da saúde. Cumprimento aqui o nosso procurador Pablo, e estendo meus cumprimentos aos demais, ao advogado Marinel, seja bem-vindo a esta casa. Eu acho que é a segunda vez que a gente se encontra nesta casa, né, advogado? Acho que é a segunda vez. Colocar aqui também a participação importante do assessor dessa casa, que é do Arão. Muito obrigado. Colocar aqui a importância também da transmissão desse momento, dessa audiência pública, que está sendo aí apresentado pelo nosso amigo Josivan e o Judson, parceiros nossos aí, e para que as pessoas de casa possam estar nos acompanhando. Quem não pôde vir, mas está nos acompanhando através das redes sociais. E a gente vai dar início aos nossos trabalhos, até porque já são... Que hora é essa daí? Que eu estou sem o relógio. Que hora é essa? 3h32.
Quero colocar aqui também que aqui só existe educadores, vereadores, pessoas competentes para dialogar e assim chegar a um consenso, né? Eu acredito que não haverá necessidade de baderna, principalmente vindo da galeria. É isso que a gente pede. Iremos tratar, que fica bem claro aqui, do tema a legalidade da adequação dos cálculos de quinquênios e titulação dos professores da rede municipal de educação de Bom Jardim. Certo? Ficou clara aqui a questão do tema, né? Eu vou estar colocando aqui como será a condução dos trabalhos, certo? Vou explicar como será conduzida a nossa audiência pública. Essa audiência pública que foi protocolada aí pelo sindicato, e aí, logo após, o nosso presidente Roniel fez essa convocação para a data de hoje, para este horário. E estamos aqui. Então, quero aqui colocar que o início, né, o prazo de inscrições, explicar sobre a condução da audiência, que ficamos atentos para a gente ouvir. Qualquer dúvida, vamos perguntar, que a gente está aqui para esclarecer. O advogado do sindicato terá 30 minutos, o procurador do município terá 30 minutos em tribuna, certo? Uma vez que nós estamos na Casa do Povo. Aí teremos o debate público geral, 3 minutos para perguntas, 5 minutos para resposta. Também haverá debate de vereadores, 3 minutos para pergunta, caso os colegas vereadores quiserem também participar desse debate. Eu acho também necessário, até para tirar as dúvidas. 5 minutos para a resposta, 3 minutos para a tréplica. Ao final será feitas as considerações finais, onde as partes terão 10 minutos para a conclusão. Aí, agora, se o advogado do sindicato já estiver no jeito para falar, eu já posso, ou você prefere que a presidente do sindicato faça a sua apresentação? Arão. Certo. Tranquilo. Tranquilo. Então, aqui a gente, nesse momento, chama a presidente Elisângela para fazer a breve abertura aqui da audiência pública. Oi. Pode estar fazendo uso aí da tribuna, viu? Boa tarde a todos. Hoje já estamos aqui, gostaria de cumprimentar a mesa em nome do nosso advogado, doutor Marinel. E estamos aqui para fazer um esclarecimento, né? Fomos pegos de surpresa, né? Há dias, né? Que o nosso salário, segundo a administração, ia ter uma readequação. No entendimento do Simprobem, no entendimento do nosso advogado, não há readequação, porque ele interfere na questão do nosso salário. Ou seja, resumindo, no final, o nosso salário diminui. E, com toda essa situação, nós começamos a oficializar, mandar ofícios, procurar a gestora municipal para tentar conversar sobre esse assunto que é preocupante para a nossa classe, né? É um retrocesso. E, diante de todas as discussões, a gente conversou com o doutor Marinel, nosso advogado, ele nos orientou que nós devíamos procurar a Câmara Municipal de Bom Jardim para tratar desse assunto. E foi decidido que a gente ia entrar com ofício pedindo uma audiência pública, porque a sociedade bonjardinense, ela está em dúvida. Eu não tenho dúvida dos nossos direitos, e a maioria dos professores também não tem, que o nosso salário diminuiu. Mas
a sociedade bonjardinense toda, né, fica em dúvida. O sindicato posta uma nota de esclarecimento, a administração coloca outra. E assim a sociedade fica, né, em dúvida. E essa audiência, ela vem para esclarecer, tanto para a administração, quanto para a sociedade, o que está acontecendo em relação a nossos proventos. Então, hoje a gente está aqui, vamos discutir de forma sadia, né? E vamos tentar encontrar uma solução para resolver esse problema que, para mim, eu considero muito grave, né? E para a nossa classe. Se a gente aceitar, né, o que está acontecendo, vamos nos preparar para algo mais pesado para a nossa classe. Então, nós sabemos que as nossas lutas sempre foi assim, não é fácil. Tem dia que a gente está meio que abalado, mas é assim. Deus só dá o peso para quem pode carregar. E nós podemos, professores. Nós já enfrentamos momentos difíceis. E não é esse que a gente vai baixar a cabeça. A gente vai continuar firme, confiante. E vamos tentar aqui esclarecer toda essa situação. E que eu acredito que vai ser favorável a nós, né, professores. E é isso. Só tenho pedir confiança aos professores no nosso Simprobem, confiança, apoio, e que a gente possa estar cada vez mais unido para que nós podemos enfrentar os desafios do dia a dia. E hoje nós estamos aqui para mais um desafio, e que ele possa ser resolvido em nome de Jesus, para que nós possamos ter paz em nossa vida, que é isso que eu desejo para mim e para todos os colegas de luta. Muito obrigada. Mais uma vez, antes da fala do advogado Marinel, quero esclarecer que o Judson está com livro de inscrição. Vocês vão se inscrever. Só será permitido a fala de quem estiver inscrito. Será 3 minutos, tá? Vou me inscrever, o Judson vai passar novamente. Que tiver interesse, levante a mão, você vai colocar seu nome, para você se inscrever e ter aí o direito também de estar colocando, fazendo sua pergunta, tirando as suas dúvidas aqui nessa audiência. Nós estamos aqui para isso. Quero também esclarecer que nesta casa, senhores, nesta casa não há nenhum projeto que esteja aí reduzindo ou diminuindo o salário, né, dos servidores. Então, qual é o nosso papel neste momento desta audiência pública? É mediar ambas as partes, certo? É nosso papel, quanto vereadores, legisladores, mediar, porque aqui na casa não há nenhum projeto relacionado a essa questão, tá bom? Então, a gente vai estar mediando aí, e que a gente, como bem falou aqui a presidente, tenha um bom diálogo, tenha um bom entendimento. Só rapidinho, as perguntas podem ser direcionadas tanto ao seu Marinel, para tirar as dúvidas, quanto ao procurador Pablo, quanto ao Marcos, que é o contador, e o controlador, que é o doutor, cadê ele? Roberto. É que a gente esquece, né? Ao vivo é assim. Mas fica com a palavra agora o advogado doutor Marinel. Fique à vontade. Você tem a questão de ordem, vereador? Já agora? Eu não ouvi na programação, que quando a senhora iniciou a sua fala, aonde estaria o controlador e o contador, mas agora eu entendi. Eles também, porque eu vi que foi falado, mas não citou o nome deles. Qual o tempo que eles terão para também, como o doutor Marinel tem e o procurador tem? O doutor Marinel ele tem um tempo de 30 minutos. A Elisângela fez aí a primeira explanação, mas aí se ele vai contar do momento que ele começar. Os 30 minutos dele, assim também
Se ele tiver interesse, não, chegou os 30 minutos, eu preciso de mais 5 para concluir, tanto será dado para ele esses 5 minutos, como também ao doutor Pablo, tá bom? E aí as dúvidas, ficou bem claro, né, em relação à questão das perguntas, a quem vocês deverão direcionar, certo? Muito obrigado. Agora é com o senhor, doutor. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer enormemente a presença de todos vocês aqui e aqueles também nos presenciam de modo semipresencial. Agradecer e saudar a presidência dessa casa, na pessoa da vereadora Erivânia, e dizer que foi muito prazeroso da primeira vez que nós estivemos aqui, porque certamente, se a memória não me falta, nós discutíamos o abono do Fundef, né, e fomos, graças a Deus, estamos sendo vitoriosos. Saudar a gestão municipal, na pessoa do meu querido colega doutor Pablo, que representa a gestão aqui. Saudar a galeria, a plateia, os servidores públicos que aqui estão presentes. Presidente, inicialmente, antes de dizer qual o problema do qual nós estamos sofrendo, até para colaborar com o que o querido doutor Pablo vai trazer no seu pronunciamento, eu queria falar para aqueles que ainda não sabem, certamente a maioria das senhoras e dos senhores já sabem, de como é que funciona o município do Brasil, qualquer um dos 5 mil e poucos municípios do Brasil. Eles têm total independência em relação ao Tribunal de Contas do Estado, total independência ao Tribunal de Contas da União, aos outros municípios, ao Estado e à própria União. Agora, no Brasil, o Pacto Federativo. Então, este município que pode dispor da forma que bem lhe couber sobre o destino dos seus moradores, dos seus servidores, né? Nós temos aqui como norma maior a Lei Orgânica Municipal. Por que eu trago isso? Porque é a nossa Constituição Municipal. Como nós estamos discutindo direito de servidores públicos, abaixo da nossa Constituição, nós temos o Estatuto do Servidor Civil de Bom Jardim. Especificamente na área da educação, nós temos um plano de cargo que trata, como o município pode tratar, e é o único que pode fazer isso aqui, que trata da carreira dos servidores públicos daqui na área da educação. Então, o que nós vamos discutir aqui, se houve adequação, se readequação, como muito bem dito pela presidente Erivânia, como não tem nenhum projeto de lei alterando o que nós temos aqui, nós estamos sob a égide do plano de cargo, que é a Lei 567, não é isso? 567 de 2012. É a lei que altera uma lei antiga de 2008 e trata do plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores do magistério, que daqui a pouco eu vou tratar dele, né? Como nós vamos tratar de direito de professores, de pedagogos e de supervisores que compõem o quadro servidores afeta a educação daqui, nós precisamos trazer uma outra norma, aliás, um conjunto de normas para ajudar, colaborar com o que o querido doutor Pablo vai vir a falar daqui a pouco. Nós vivemos, com a Constituição de 88, vivemos um período até 2006 sob o manto do Fundef. Então, o Fundef era uma lei que regulamentava a educação do Brasil, apontava ao norte para que nós quebrássemos, e aí não conseguimos quebrar, vereador, a mácula do que é hoje. Eu tive acesso hoje a uma matéria do Globo, em que eles, não sei como, disseram que conseguiram de primeira mão dados estatísticos do resultado do Enem do Brasil. O estado do Maranhão está em penúltimo lugar no desempenho do Enem. É o último do Nordeste, só pede para o Amazonas. O Fundef veio com raiz constitucional para que nós mudássemos uma realidade perversa. Continua até hoje. Morreu o Fundef e veio o Fundeb. E nós temos hoje um novo Fundeb. O artigo 51 da lei do Fundeb diz claramente, e nós já temos isso aqui, precisamos só melhorar. Não podemos retroceder, que é o que se pretende, na nossa visão, fazer. Diz o artigo 51 que todos os entes da federação, que são harmônicos independentes entre si, deverão construir, vereador, planos de cargos com alguns eixos. Um dos eixos está lá, é a valorização pela remuneração. Então, se nós não remunerarmos, nós estaremos dando um tiro numa norma principiológica lá da Constituição, que hoje está com a Lei 14.000 e alguma coisa, que é a lei do novo Fundeb. Então, nós não podemos retroceder, senão pagaremos um preço caro por isso. O Enem já está aqui a nos bater. Nesse meio, em 2008, veio a lei do piso, estabeleceu o piso. Como outrora, como agora vem o piso, e até eu falei no áudio meu, no vídeo, retratando a situação do piso da enfermagem. E vou dizer de novo o que eu disse lá. O piso da enfermagem, muito embora esta casa tenha aprovado com muito louvor,
que é o que dava para fazer para aquela hora. Mas não se enganem, porque os vereadores desta casa não vão enganar vocês. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, as parteiras não estão acobertados pela PEC da enfermagem, porque não se pratica piso aqui, como de resto em nenhum lugar do Brasil. Mas veio a lei do piso do magistério em 2008, calçada nos mesmos pilares da Constituição e do Fundef. Valorização com pagamento de piso e redução de salário. Então, nós não podemos retroceder, que é o que se quer praticar aqui. Então, esse enredo todo, eu trago, e aí peço para o nosso querido operador de vídeo colocar na tela um contra-cheque. Esse é o nosso problema, que aponta para uma desvalorização. É a pior, uma inconstitucionalidade e que carrega consigo uma ilegalidade. Nós vivemos a égide da Lei 567, eu já vou tratar dela aqui. Mas vejam ali o contra-cheque da professora. O que fizeram aqui? O salário base dessa professora supervisora, que está com a sua vida regulamentada nesta lei aprovada, nesta casa, que não tem nenhuma alteração em tramitação. Nenhuma. É isso aqui que precisa ser retratado ali. Até agosto estava. Vencimento básico, R$ 5.083,47. Sabe o que a gestão fez? Troca de contra-cheque. Reduziu o vencimento básico. Não tem nada com o quinquênio, com nada. Pegaram o vencimento básico de todos os profissionais da educação, contrariando esta regra, e igualaram no mínimo, no piso, como se o piso fosse teto. Este é o piso, calçado numa fundação que deve ter uma tela e um concreto. Este é um teto. Lei do piso e piso. Esse teto ele é de PVC, suscetível à alteração, porque é teto. Teto pode ser empurrado para cima. Piso nunca pode ser empurrado para baixo. Então, nós não podemos fazer o que se fez aqui. E a Constituição veda este tipo de tratamento igual para quem não é igual. Professor classe 1 não é igual professor de classe 3, que não é igual a especialista, que é professor de classe 1 não é igual a professor de classe 2. Há uma diferença, eles precisam ser tratados desigualmente. A Constituição é que manda. Aí o professor de nível 2 não é classe 3. Classe 3 é profissional especialista. Outra diferenciação. O que a prefeitura fez? Tratou gregos e troianos da mesma forma, contrariou aqui. Pior, não se pode rasgar isso aqui, porque não tem outra lei alterando. Rasgaram a Constituição, que diz que não pode acontecer isso. Nós fizemos uma notificação, mandamos um ofício e a gestão gentilmente respondeu, dizendo que estava obedecendo aqui. Não está a se obedecer isso aqui. Se está a rasgar. Existem uma enormidade de artigos que dizem como é que se faz carreira aqui no município, né? E eu vou me ocupar de ler. Artigo 38. A tabela de vencimento dos profissionais do magistério será dividida em 6 referências. Professor de classe 1, referência de 1 a 6. Tem a tabela aqui. Professor de classe 2, referência de 7 a 12. Especialista, classe 3, referência de 13 a 18. Colocaram todo mundo na mesma referência. Todo mundo agora é referência 1. Porque todo mundo tem um vencimento básico igual. Está errado. A nossa discussão aqui não é como aplicar o quinquênio. O quinquênio é matemática. 5 anos, 5%. 10 anos, 10%. Isso está correto. O que está errado é o fator de referência, a base. É a base que está errada. Estão aplicando uma base igual para todo mundo. Ora, quem é professor leigo tem um critério de ingresso no cargo. Quem é professor de nível de classe 2 tem que ter formação superior. É outro nível, não posso tratar essas duas classes de mesma forma, está tudo errado. Mas nós vamos ouvir o nosso querido Pablo daqui a pouco. Com relação ao quinquênio, está tudo dito aqui. Nós não estamos discordando disso. Essa lei, que é o plano de cargo, prevê saltos na vertical, mudança de classe, e prevê saltos na horizontal, gente, pelo amor de Deus. Isso está sendo feito. O que está acontecendo é que está todo mundo saltando para trás para o mesmo lugar. Todo mundo está com o vencimento básico igual. Isso é absolutamente surreal, isso é errado. Isso é errado. Voltando à lei da PEC da enfermagem, enfermeiro tem um piso, técnico em enfermagem tem outro piso, auxiliar e parteira tem um outro piso. Aqui fizeram todo mundo igual.
Todo mundo aqui tem o mesmo piso, não é isso? Com a interpretação vã de que estão a atender o Tribunal de Contas do Estado. E aí eu faço uma ressalva e peço permissão para tomar um caneco da água, né? Que ninguém é de ferro. Segura aqui, jogador. Porque vai secando a garganta, né? Mas, nesse enredo todo que eu fiz ainda há pouco com relação às normas do município, com relação à sua existência e a norma do município com relação ao trato com o servidor, eu também quero me ocupar de dizer do papel dos órgãos de controle interno e de órgão de controle externo. Esta casa, com a sua supremacia, é o órgão único a julgar as contas da gestão. Conta de município A, município B. Conta de convênio é lá o TCE que vai julgar. Mas as contas da educação, as contas da saúde, as contas do assistente social, no que diz respeito, todas as suas rubricas orçamentárias virão para esta casa, de forma a terem um parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Pronto, só isso. Tribunal de Contas do Estado não vai dizer, Dona Maria ganha muito, município de Loreto, Dona Maria, servidora do quadro permanente, ganha muito. Não tem nada disso. Agora, o TCE fez o seguinte com este município e com vários. E aí é a raiz do problema. Este município e mais alguns estão gastando demais com o pessoal. Só isso. Quanto cada servidor ganha, problema interno aqui. E a vocês, vereadores, cabe muito bem fiscalizar. Porque se não fiscalizarem, vão receber do TCE algo já apontado para um problema sobre o qual os senhores não se debruçarão ou se debruçarão. E aí eu me refiro a quem é controlador interno. O papel dos colegas controladores internos é fundamental, mas não escolham os servidores do magistério como vítima. Não façam isso. Eu não quero nem que os contratados sejam vítimas. Não quero isso. O sindicato não está aqui a defender que se descontrate aqueles que estão contratados ao arrepio da lei. E aí eu retomo depois uma pergunta para anotar, presidente, se tem alguma norma de contratação para o quadro temporário posterior a 2021 aqui. Se tramitou, se tiver, o sindicato quer requerer uma cópia disso. Eu estou enfrentando, como advogado de um servidor público que está sendo injustiçado pelo município, processo de contratação. Os senhores ficarão estarrecidos com o que vai vir de lá. Tem um PAD apurando um professor, que eu vou me esquivar de dizer o nome, aonde, por obra de Deus, nós conseguimos acesso a um monte de informação. Olha que aqui tem contratação totalmente erradas. E virão para cá para vocês. O TCE não vai dizer que elas estão erradas. Por enquanto está dizendo se gasta demais com servidores. E aí eu vou dar um exemplo lá de Bacurituba. Lá em Bacurituba tem servidor que não trabalha, tem servidor aparentado, apadrinhado. E isso onera a folha. O TCE faz uma operação matemática. Há um limite constitucional da lei de probidade, da lei de responsabilidade. Passou dali, acende o sinal vermelho, amarelo, depois. Foi o que aconteceu agora, mas o TCE é longe de dizer o que estão dizendo que disse. Não insistam em dizer que o TCE mandou reduzir salário de professor. Não tem autonomia para isso. Do mesmo modo que não tem autonomia para mandar contratar, que é o que se faz aqui. Se contrata ao arrepio da lei, né? Se contrata em demasia e não se tem controle. E quer escolher vocês. Escolheram vocês para bodes expiatórios. Não aceitem. Não aceitem, porque senão no ano que vem a taca é maior, vereadores. No ano que vem pressupõe-se mais ou menos 15% de reajuste do piso. Porque os recursos do Fundeb devem aumentar em torno de 20%. Porque tem uma gritaria geral. Vocês não receberão 15%, se assim for, sobre o valor correto. Vocês perderão o direito de novo. Se hoje é R$200, vai ser 260 depois. Vocês vão perder. Mas aqui vigora regime próprio de previdência. Quando os senhores estiverem de muleta, por aí aposentado, graças a Deus os aposentados, estarão a chorar, né, do que se fez, do que se aceitou hoje. Não aceitem isso. Senhores vereadores, não aceitem isso. Não tem base legal. Muito pelo contrário, tem base legal. A base legal está aqui. A vereadora presidente, que é com muita competência, presidente da Comissão de Defesa da Educação, disse que não tem nada tramitando aqui. E que lei se está aplicando? A lei do TCE, o TCE não mandou fazer. Existe um rosário de regras que dizem, valorizem o professor, e muito me deixa triste,
Porque quando eu vim nessa casa, vereadora, discutir Fundef, eu ouvi aqui na tribuna a atual gestora bradando, professores são meus amigos, meus irmãos, merecem os abonos do Fundef. Cadê a gestora? Não está aqui. Esteve aqui quando lhe era útil. Vocês precisam tê-la aqui para um bom debate. Então, aquele que não valoriza a sua própria casa, a sua própria classe, não é digna dela. Eu encerro, presidente, lamentando que a gestão, na pessoa da prefeita, muito embora eu reconheça demais a competência do meu querido colega doutor Pablo, que era para encarar vocês e dizer assim: eu sou professora, mas não tenho olhar de professora para vocês que são professores. Eu não estou os considerando. Mas é poucos, fica muito no ânimo pessoal. Mas eu estou, e ela ia ouvir se estivesse aqui, eu estou vilipendiando a Constituição Municipal, vilipendiando a Constituição Federal, vilipendiando a lei do Fundef que eu defendi aqui, quando dos abonos, eu estou vilipendiando a lei do piso salarial do professor, eu estou vilipendiando e enforcando o Estatuto do Servidor Civil desta casa. Não permita, e queira Deus, que se chegue a um consenso, para que essa atrapalhada não siga adiante. Muito obrigado. E agora a gente vai ouvir aí a fala do nosso procurador, fazendo as colocações também e trazendo a título de esclarecimento aí para quem está aqui nessa audiência pública, para quem está nos assistindo através das redes sociais. Eu quero só fazer uma colocação, quando o advogado disse que a gestora não valoriza a sua classe. Eu discordo do advogado. Por que eu discordo do doutor Marinel? Porque ela ajudou a construir o plano de cargos e salários. Ela é professora de luta, admirável, inclusive pelos seus colegas. Quero colocar aqui também, né, aos senhores, às senhoras, a você que nos assiste através das redes sociais, que houve um aumento de 33%. E ela não precisou de ninguém ir para as ruas, não precisou de ofício, não precisou de nada. Com muita competência e responsabilidade, ela deu esse aumento aos servidores. Né? Aí aqui, eu volto, já disse nessa tribuna e quero colocar mais uma vez, sem atrito, porque aqui nós somos adultos, nós estamos numa audiência pública, que a educação ela não é feita só de folha. O advogado está certo, ele está defendendo também o salário dele aí na tribuna. Certo? Mas aqui, como agentes políticos, e aqui eu convoco aos senhores vereadores, que nós temos que pensar em nossas crianças, que, como bem disse ele, falou na tribuna, sobre a questão aí que se aproxima o Enem, que o Maranhão é baixo o índice de aprendizado. Imagine um município de Bom Jardim que tem que contratar professores por no contraturno para alfabetizar crianças que estão no 5º, no 6º, no 9º, sem conseguir aprender. Nós também, eu quero lembrar aqui, antes do procurador iniciar a fala dele, que nós temos uma lei de unificação de carga horária, onde é 40, só trabalha 20, e também recebe por esses 40. Bom, eu não vou nem colocar aqui o número correto, mas eu acredito que chega a quase 200 professores com essa questão. Né? A gente não tem pretensão nenhuma em mexer em relação a isso. Pelo contrário. Já vou passar aqui para o nosso procurador, ele está aqui já com seu tempo querendo iniciar, e a gente vai estar passando para ele, viu? Boa tarde à mesa, senhora presidente, aos amigos presentes, senhores vereadores, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de fazer, já no meu tempo, eu serei bastante breve, inclusive, primeiro um desagravo, né? A prefeita não está aqui presente hoje, porque ela está numa importante reunião
no interior de Newton Belo para tratar sobre como eu poderia dizer, uma verdadeira desgraça que está acontecendo com aquela população, que inclui tanto Newton Belo como a cidade de Bom Jardim, que a população de diversos povoados receberam a notícia de que suas terras, né, os seus lares, foram, na verdade, objetos como eu poderia dizer, de apropriação, não é? Então, a prefeita está lá numa reunião com o Ministério Público, o prefeito de Newton Belo, Zé Doca, está com os técnicos também, o presidente da Câmara também. Então, a prefeita não está aqui hoje, preciso fazer esse desagravo, não é porque ela não está fazendo nada, é porque ela está também atuando, né, em prol da população de Bom Jardim. Uma outra questão que quero falar inicialmente, eu estou um pouco abatido, é porque, e cansado também, tive que vir às pressas de São Luís, porque, de fato, a audiência estava prevista para esta terça e acreditei que fosse para a posterior, certo? Mas eu quero me limitar à questão do cálculo, não é? O doutor Marinel fez uma brilhante exposição sobre a questão da valorização dos professores, da cláusula constitucional de irredutibilidade e subsídio, que eu já estive aqui na outra vez e falei sobre isso também, mas quero me atentar especificamente sobre a questão desse cálculo, para que o público que aqui está presente, os senhores vereadores também, possam dele entender, tá bom? Aquela tabela ali, ela é a tabela do projeto de lei que foi mandado para a Câmara já este ano, mas ela está reproduzida, não naqueles termos, na lei citada pelo brilhante doutor Marinel, que é a lei que disciplina o plano de cargos e salário do magistério. Aquela tabela, ela é formada a partir do que reza o artigo 38, 39 e 40 do plano, certo? Então, nós temos ali um vencimento base, que coincidentemente, é preciso que se diga isso, coincidentemente é o piso nacional. Coincidentemente, o município pode pagar a mais que o piso, mas, coincidentemente, o piso, o salário base do magistério em Bom Jardim é o mesmo do nacional. Então, temos ali, acredito que não vai dar para todo mundo ver, mas eu queria explicar como essa tabela ela é formada, porque ela é uma tabela que vem pronta, mas é uma tabela de referência, para que, quando chegue nesta casa, os vereadores possam visualizar. Mas ela está especificada no artigo 38, 39 e 40 do plano de cargos e salário do magistério, dos profissionais do magistério. Então, nós temos ali a classe 1, classe 2 e classe 3. O que é um plano? Um plano de cargos, na verdade, é como a lei vai disciplinar a progressão, não é, desse profissional dentro da sua carreira. Ele começa no nível, vai progredindo de acordo com critérios estabelecidos por essa lei e vai crescendo na sua carreira. Então, temos o seguinte, temos a classe 1 ali, cujo vencimento base é R$ 4.420,55 centavos. O que diz a lei? Diz o seguinte, olha, para um professor sair da referência 1 para a referência 2, eu preciso de duas coisas. Embora, em Bom Jardim, costumou-se usar apenas um critério. Mas qual é o critério para o professor sair da referência 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4 e assim sucessivamente? 5 anos de efetivo exercício. Que não se confunde com o quinquênio lá da Lei 107 de 90, que é o Estatuto dos Servidores. Percebam, quando um professor ele inicia na carreira, com 5 anos, automaticamente, é o que diz o plano, ele tem direito a 5% sobre o vencimento base. Né? Se você calcular 5% de 4.420,55, vai dar justamente a primeira referência. 4.641,57. E assim sucessivamente. Ele passou a ter 10 anos. 5% sobre o base lá, que vai dar aquele segundo valor, e assim sucessivamente. Classe 1, nível 2. Como o professor chega na classe 1, nível 2? Diz a lei, está pequenininho ali, a referência, mas está lá no artigo 40, 38, 39 e 40 da lei. Professor, para você, ótimo, melhorou agora. Perceba que o primeiro valor da referência 7 do nível 2, o valor é R$ 5.083,63 centavos. Como nós chegamos a esse valor? Poucos professores saberiam responder essa questão. Mas a lei diz, lá no artigo 40, pega 15%
Calcula sobre o vencimento base e você terá esse valor. Quem tiver curiosidade pode fazer isso. Pega 15% de R$ 4.420,55 centavos, nós teremos aquele valor. R$ 5.083,63. E como é que aqueles valores estão se alterando? De acordo com a própria norma. Mais 5 anos, 5% sobre o base. 10% sobre o base. 15% sobre o base e assim sucessivamente. É assim que esta tabela ela é formada. Preciso dizer que não houve redução de vencimento de servidores, porque é inconstitucional e é necessário que se diga isso. Não houve vencimento. O que houve foi a adequação de um cálculo em que, no modo que estava sendo anteriormente, estava gerando uma a mais para o servidor. Percebam, quando a gente entende primeiramente essa tabela, nós precisamos saber sobre qual base de cálculo eu preciso fazer. Eu preciso de uma base de cálculo para me fazer um cálculo de quinquênio, um cálculo de titulação, a própria progressão do professor. Retornando, de acordo com o cargo de planos e carreiras, o professor ele precisa progredir sobre 2 quesitos. Primeiro, o tempo, 5 anos. O segundo, olha, agora vocês vão ter que demonstrar que vocês se qualificaram, vocês precisam demonstrar que vocês cumpriram a carga horária, vocês têm que passar por uma avaliação. Nada disso é feito. O professor completou 5 anos, 5%. Mais 5 anos, 10%. Mais 5, 15% e assim sucessivamente. Né? Não é feito avaliação para saber se de fato cumpriu os requisitos, se de fato foi assíduo, se de fato a turma, né, atingiu o que foi determinado previamente para que se atingisse, etc. Mas deixamos isso e nos atentamos para a questão do cálculo. Temos 2 direitos básicos dos servidores públicos. Um direito, na verdade, que é os quinquênios. A cada 5 anos, o servidor público ele tem o direito de adicionar 5% sobre o seu vencimento. E temos também as titulações, né, que também são calculados. Vamos ao artigo 41 do Plano de Cargos e Salários do Magistério. Diz o seguinte, o artigo 41. Fica assegurado o adicional por tempo de serviço, 41. Fica instituído o incentivo à qualificação calculado sobre o vencimento básico do servidor. Nos seguintes percentuais, 10%, 20%, 25%, 30%, 35%. Né? Há 2 institutos de direito administrativo que precisam ser aqui explicados. A diferença de vencimento para vencimento base. Uma coisa é vencimento, outra coisa é vencimento base. O vencimento, ele que tem como sinônimo remuneração, ele é o agregado daquilo que o servidor recebe ao final do mês, mas não significa que aquilo é o vencimento base dele. O vencimento base dele é o vencimento inicial dele. Quando um servidor ele entra no serviço público, ele ganha, por exemplo, R$2.000 por mês, se ele ganhou uma gratificação, uma titulação, um adicional qualquer, é claro que, ao final do mês, ele vai receber mais que 2.000, que é o vencimento base dele. Ele vai receber o agregado, que nós chamamos de vencimento. Mas o vencimento base, ele continua ali. Ele permanece ali. E para que permanece ali? Ele permanece ali para que sirva como referência de outros cálculos. Percebam. Olha o que diz o artigo 41. Fica instituído o incentivo à qualificação calculado sobre o vencimento básico dos servidores. Não diz sobre vencimento, diz vencimento básico. Olha o artigo 42. Fica assegurado adicional por tempo de serviço para os membros do grupo ocupacional do magistério no percentual de 5%, aplicados automaticamente para cada 5 anos de trabalho. Ponto e vírgula. Calculado sobre o vencimento básico do servidor. Aqui não se trata de interpretação da norma, se trata de aplicação da norma. De aplicação da norma. Os professores também são regidos pela 107 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos. Também é regido pela 107 de 90. Vamos para o artigo 107 da Lei 107 de 90. Diz assim: o funcionário que completar 5 anos de efetivo exercício no serviço público municipal terá direito à gratificação adicional de 5% do vencimento do cargo, o qual será acrescido de 5% até o limite de 35%. Parágrafo 1º. Para o cálculo da gratificação de que trata este artigo, não serão computados qualquer vantagens pecuniárias, ainda que incorporadas aos vencimentos. O que a prefeitura fez? Eu não tenho o contra-cheque que o colega colocou, mas eu posso demonstrá-lo perfeitamente, a diferença de um contra-cheque para o outro. O que se alterou?
as vantagens que estavam agregadas ali não foram subtraídas do servidor. Todas estão embaixo. Se vocês lembrarem do contra-cheque mostrado, está lá embaixo. Quinquênio, titulação, adicionais, tudo está lá embaixo. Perfeitamente. O que foi feito foi, ele se destacou do base. E por que destacou do base? Por um motivo óbvio. Porque a lei diz o seguinte, olha, quando vocês forem calcular qualquer coisa, desconsidere todo o agregado que está ali incorporado e façam o cálculo sobre o vencimento base. É o que diz a lei. O adicional por tempo de serviço não será computado para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária que tenha por base o vencimento. Primeiro, para o cálculo de gratificação de que trata este artigo, não serão computados quaisquer vantagens pecuniárias, ainda que incorporadas aos vencimentos. Ainda que tais vantagens estivessem incorporadas aos vencimentos, mesmo assim eu não poderia fazer um cálculo sobre esse valor, por uma questão lógica. Se eu adiciono 5% sobre os 5% que eu já adicionei, eu transformo essa porcentagem e acabo a modificando. Percebam que é como se um adicional incorporado em qualquer servidor ele estivesse rendendo como uma caderneta de poupança. Era como se ele estivesse rendendo. Porque quando eu aplico outro, ao invés de eu aplicar sobre o base, eu aplico sobre o agregado. O que estava sendo feito? Todo esse cálculo era feito sobre o agregado. E, aplicando os artigos 41, 42 do Estatuto, do Plano 107 do Estatuto, nós entendemos que esse cálculo deve ser feito sobre o vencimento base e não sobre o vencimento agregado. Poder-se-ia dizer que nós estamos tratando de diferentes vencimentos base. Poder-se-ia dizer isso. Que a referência 1 é um vencimento base, a 2 é um vencimento base, a 3 é um vencimento base, a 4 é um vencimento base, até a 12, porque a classe 3 ela é diferenciada, mas até a classe 18. Mas não é disso que se trata. Não são vencimentos base aqueles dali, são vencimentos. Tanto que aquela tabela ela é produzida sempre a partir daquele valor de referência, 4.420,55 centavos. 5% dá o resultado posterior sobre eles. Nível 2, 15% sobre o vencimento base. Nível 3, 25% sobre o vencimento base. Porque essa é a referência de base de cálculo. Sei que não é um assunto de fácil compreensão, mas eu reafirmo aquilo que foi dito anteriormente, porque estarmos aqui é muito bom, né? É o exercício da democracia, do debate, do diálogo, e para que cheguemos a um consenso. Mas, quando duas partes entendem que cada uma tem o direito, eu sou a pessoa mais interessada, digo isso, a pessoa mais interessada para que esse conflito se encerre sou eu. Porque eu que lido com isso todos os dias. Todos os dias, o celular tocando 24 horas por dia. Então, eu sou o maior interessado de que o sindicato, urgentemente, que se acha merecedor do direito, que acha que tem o direito, inste o município perante o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário decida de uma vez por todas quem tem ou não direito. Quem tem ou não direito. Porque quando o conflito surge, a quem compete resolver o conflito? Ao Poder Judiciário. Porque o município de um lado diz que está correto. O sindicato de outro diz que está correto. Quem deve resolver o conflito? O Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que precisa. Daí nós teremos duas garantias. Primeiro, que nunca mais se a justiça der favorável ao sindicato, o sindicato sempre vai mostrar a sentença transitada em julgado dizendo, olha, você não pode mudar isso. Se algum órgão de controle disser, olha, você está fazendo esse cálculo errado, a prefeita vai dizer, olha, eu estou cumprindo uma sentença judicial, porque sentença judicial se cumpre. Então, é uma segurança para os dois lados. É uma segurança para os dois lados. Se ainda me assiste uma outra indicação, que reformulemos ou que tornemos mais compreensível esse plano. Um plano atravessado, complicado, extremamente complexo, que disciplina matérias em triplicidade. Vou citar um aqui para que os senhores entendam, com perdão da palavra, as esquizofrenias que há nesse plano. O artigo 107 disciplina um direito interessante, para todos os servidores, inclusive os professores, que é o adicional de quinquênio. 5 anos de trabalho, 5% sobre o adicional. O artigo 42 do plano disciplina o mesmo direito, 5%. A progressão do professor em Bom Jardim é de quanto? 5 anos, adicional de 5%.
Ou seja, se um professor completa 5 anos de efetivo exercício, ele, na lógica do plano, ele tem direito a 5% de quinquênio, mais 5% da própria progressão na carreira. Eu compreendo que os institutos se confundam, e de fato eles se confundem, né? Na cabeça de alguns, porque sempre foi assim, sempre foi desse modo, parece estranho o que se está falando. Mas é o momento também de sentar e ler o estatuto, tentar compreender esse plano, porque extremamente complexo, desorganizado, e que acredito que esta casa estará de portas abertas também para reformulá-lo, né? Para que possa adequá-lo à nossa realidade e para que, num outro momento, possamos torná-lo mais compreensível. É isso, senhora presidente. Obrigado a todos. Neste momento, a gente vai chamar os inscritos para fazer o uso da tribuna. E o primeiro orador é o vereador Antônio Cesarino. Cesarino, nós temos aí 3 minutos. Mas aí... Tá, vereador Cesarino, você é o próximo orador e a tribuna já está à disposição. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa aqui. Cumprimentar aqui a senhora presidente em exercício aqui, a senhora Elivânia, vereadora, a quem todos se sintam cumprimentados aqui que compõem a mesa, aqui os meus colegas vereadores, vereador Marcos Caldeira, vereador Lindomar, também aqui o vereador Dandô. Cumprimentar aqui os advogados que nos antecedeu aqui, tanto o doutor Marinel, advogado do sindicato, quanto o doutor Pablo, procurador do município. Cumprimentar também os servidores da casa, cumprimentar a galeria. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. Essa casa é a casa do povo e, para nós, dignifica muito, nos honra bastante em tê-los aqui conosco nessa tarde, aqui participando dessa audiência pública, diga-se de passagem, uma audiência pública que veio para mediar, né, mediar os conflitos, ora aqui já explanados pelos que nos antecederam aqui. Mas esta casa também, como diz a Constituição, ela é um poder, ela representa um poder que é o poder legislativo. Embora somos um poder, não podemos interferir no outro poder, que é o poder executivo, o poder judiciário. Aqui nós temos algumas decisões que nós viemos tomar para beneficiar o nosso povo, a nossa municipalidade. Porém, todavia, nem todos os problemas, as problemáticas que chegam até aqui da nossa ossada, é da nossa competência. Mas o que nós temos feito é abrir as portas desta casa para momentos como esse aqui, para o diálogo, para que possamos encontrar aqui uma saída para essa problemática, hora que sendo discutida. Nós já ouvimos aqui o relato da professora, presidente do sindicato, onde ela fez aqui as suas colocações. Ouvimos também o advogado do sindicato e ouvimos o procurador. O que eu quero aqui dizer? Essa é a minha opinião enquanto parlamentar, enquanto uma pessoa que está interessada de ver a situação resolvida. Eu tenho dito e vou reiterar o meu pensamento. Eu não sou daquele tipo de incendiar mais ainda o fogo, a fogueira, de ver o fogo ainda maior e mais que possa vir causar mais prejuízo. Não, eu não ajo dessa forma. Eu sempre procuro buscar a solução que seja menos agressiva, que seja menos prejudicial para as partes. Ouvi atentamente ambos aqui e eu posso aqui concluir que, se não houver nenhum acordo que possa ser bom para as partes, não resta dúvida que será
buscar as vias judiciais. Então, mas essa audiência ela está no seu início ainda. Acredito que o controlador do município, juntamente com o contador, vai nos trazer informações também e que possamos, assim, tanto ouvi-los, como já ouvimos os aqui que já falaram, e no final desta audiência, quem sabe, possamos encontrar uma solução, doutor Marinel. Quero aqui parabenizar, quando o senhor fala que não é a intenção do sindicato, eu fiquei muito contente com essa fala sua, de interferir na questão dos contratados, né? Veja só, porque o que vai para a rua, às vezes, acaba assim, gerando um desconforto para as partes, né? Nota de repúdio. A prefeitura bota uma nota de esclarecimento. O sindicato também se sente um pouco ofendido. O que eu penso assim, com relação aos contratados? Na minha avaliação, nós vivemos num município extremamente pobre, é um município que não tem geração de emprego, nós dependemos exclusivamente do município. Aqui, a renda per capita desse município, você imaginar que a grande maioria dos nossos bonjardinenses, eles vivem com uma renda muito, muito baixa. Aqui é o Bolsa Família que predomina, aqui são os benefícios da Previdência e são os empregos que o município acaba dando através de contratação temporária. Com isso, esse município tem vivido, está vivendo, a gente vê ainda muitas dificuldades, a gente consegue ir aqui na rodoviária de Santo Inês, consegue, ou na rodoviária de Zedoca, a gente vê muitos jovens do nosso município indo atrás de oportunidade de trabalho, em busca de emprego no Mato Grosso, no Garimpo, enfim, no Pará, porque não tem emprego nesse município. E então, uma vez que é possível se contratar pela municipalidade, assim dando a oportunidade a alguns ter seu salário para ter uma melhor qualidade de vida, a gente gostaria que isso se mantivesse, né? Que isso não fosse, nesse momento, algo que viesse ser subtraído. Da mesma forma que nós defendemos também que os professores estão no seu direito pleno de buscar a sua legalidade. Como também eu ouvi aqui que o doutor Pablo falou, que a questão aqui é readequação. O sindicato fala de diminuição. Então está havendo aí esse conflito. E aí a saída, qual seria? A pergunta é essa, vereador Dandô. O que tem que se fazer? Os vereadores, como eu disse, nosso poder, nós não temos o poder da caneta da prefeitura. Não é essa a competência da Câmara. Isso, todos sabem disso. Mas nós estamos aqui dizendo que o que a gente quer cessar esse conflito. A prefeita Cristiane Varão, quando a gente levou a ela a situação, ela já tinha tomado conhecimento através das notas, rede social. Ela sempre diz o seguinte, que ela sabe que está correta. Ela, baseado nas informações que é dada a ela pelos controladores do município, pela a gestão que opera, o sindicato, juntamente com o senhor, que é um advogado, diz exatamente o contrário. E assim, doutor Pablo, eu vou concluir o meu discurso dizendo o seguinte: eu não gostaria que essa situação fosse judicializada, porque eu acho que se estiver como dentro do diálogo a gente conseguir resolver, era bem melhor para todo mundo. Mas se não tiver como chegarmos a esse consenso, aí só cabe buscar as vias judiciais para que aí a justiça possa realmente dar o devido direito a quem tem. Mas esta Câmara está de portas abertas para sempre, nesta situação e em outras quaisquer que o município vier precisar desta casa, estaremos prontos. Eu, por exemplo, tenho uma prova hoje, daqui a pouco, 7 horas, na faculdade que eu faço. Eu sou acadêmico de Direito, mas eu deixei esse tempo que eu deveria estar estudando para estar aqui. Muito embora, às vezes, já ouvi, assim,
como o senhor não é bom jardinense, não convive no dia a dia, alguns colegas vereadores, que já foram vereadores, dizem assim, eu me elejo vereador, eu não dependo de um voto de uma categoria. Eu não estou aqui em busca de voto de sindicato ou busca de voto de quem quer que seja. Eu estou aqui exercendo o meu papel de parlamentar. Enquanto eu estiver nessa vereança, exercendo o meu papel, essa é minha obrigação de ouvir as pessoas, de tentar dar de mim o melhor para a população desse município. Então, eu não poderia jamais deixar de estar aqui para também dar essa contribuição. Um forte abraço, desejo que Deus possa estar no controle e assim a gente possa ter, no final de tudo isso, uma saída boa para ambas as partes. Um forte abraço. O próximo orador inscrito é o vereador Marcos Caldeira. O vereador Cesarino usou a tribuna em 8 minutos e também será dado o direito do vereador utilizar aí em 8 até 10 minutos, ok? Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa em nome da presidente da comissão, vereadora Vânia. Cumprimentar os vereadores aqui presentes, em nome do vereador Lindomar, e todos aqui presentes em nome dos professores. A gente observa que aqui é uma questão de interpretação, mas a gente vê que a interpretação do executivo é tentando prejudicar a classe dos professores. Aqui foi falado sobre o vencimento básico. Queria perguntar ao procurador do município, eu como graduado, me adentro ao executivo através de concurso público, qual seria o meu vencimento básico? Caso eu tivesse doutorado, qual seria o meu vencimento básico? E a outra pergunta é o seguinte, já estamos terceiro ano de governo, por que que o erro foi identificado logo agora, quando veio o ofício do TCE? Por que que não foi identificado no início do governo? Só agora, justamente quando aconteceu o ofício do TCE, avisando o executivo sobre a questão do limite de gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal. E uma pergunta que não é minha, mas dos professores, dos funcionários que aqui estão presentes, em relação ao consignado. Por que que está sendo descontado e não está sendo repassado por banco? Vereador Marcos Caldeira, o que está sendo tratado nessa tarde, nessa audiência pública, a finalidade é uma. A legalidade, eu preciso... Senhores, eu acredito, nós somos educadores, eu também sou professora. Olha, a audiência pública tratada nessa tarde, o tema é a legalidade da readequação dos cálculos de quinquênios e titulação dos professores da Rede Municipal de Educação de Bom Jardim. Então, vamos tratar exatamente deste assunto. Okay? O que foi solicitado pelo sindicato foi a questão do orçamento do Fundeb, orçamento e execução do Fundeb. E recurso dos consignados está sendo descontado diretamente da folha de pagamento dos professores e faz parte do Fundeb. Eu acredito que quem está sendo prejudicado tem que procurar o banco, né? E aqui não tem nenhum representante do banco. Então, vamos nos atentar à questão do tema tratado. E eu vou pedir mais uma vez, eu tenho certeza, senhores, que aqui é só educador. Olha, olha, senão eu tenho até o direito de suspender a audiência. Eu não quero isso. Nós vamos ouvir, mais uma vez, a pergunta do vereador Marcos Caldeira. Estou com todo respeito com a categoria. Exijo também essa questão também de respeito, nesse momento, presidindo aí a audiência pública. É necessário isso. Afinal, nós somos educadores. E aqui estamos para tratar exatamente de um tema exclusivo, que é a questão da adequação. Então, faça a sua pergunta ao procurador. Você já fez sua pergunta. Se sair do tema... eu já não tenho como permitir.
Fica a critério do procurador responder ou não, que é, na verdade, quem tem que dar essa resposta não é o banco, e sim o executivo. Boa tarde novamente. A primeira pergunta é quanto à questão dos vencimentos dos... Citou alguns, mas posso mostrar aqui na tabela que está ainda em evidência. Perceba que, não tem como eu te dizer a nomenclatura de cada um, porque aí já seria demais, né? Mas perceba que o vencimento base do nível 1 é 4.420,55, certo? Perceba que o nível 2, a classe 1, a primeira referência é justamente 5.083,63, né? Por quê? Né? Porque a lei, no artigo 40, diz o seguinte, olha, quando vocês forem fazer o cálculo do nível 1 para o nível 2, acrescente 15%. Então, se tu pegar 15% de 4.420,55, que é o base aqui, ó, me permita, olha, se tu pega 15% de 4.420, você encontrará justamente esse valor de 5.083. Né? Aqui temos uma referência no plano, nos mostrando isso, que a diferença de uma para outra é de 15% e, consequentemente, a outra, que é o nível 3, é de 20%, sempre calculado sobre o vencimento básico. Se tu pega 20%, não, perdão, 25%. Se tu pega 25% de 4.420,55, encontrará justamente o valor de 5.523,68 centavos. Pablo, de onde surgem esses outros valores? É o que a lei também estabelece, que a referência de uma classe e outra ela se dá a cada 5 anos, numa porcentagem de 5%. Então, 4.420, se tu pegar 5% de 4.420, vai dar 4.641. 10% de 4.420 vai dar os valores posteriores de referência. Certo? Aí vai ter que ver quem tem doutorado, quem tem pós, etc. O fato é que, ainda estendendo a pergunta, de fato, em Bom Jardim, você vê que não existe essa progressão como ela deveria ser. Né? Porque, pensa comigo, um professor que iniciou no nível 1, na classe 1, no nível 1, ali com 4.420, ele chega na prefeitura e protocola um requerimento de pós. Né? 15%. Né? Então, se tu calcula 15% sobre aquele valor, ele já passa a receber aquele outro. Certo? Ou seja, ele não progride na carreira como é para progredir, que um plano é para isso, é para que haja progressão na carreira, o crescimento na carreira. A segunda questão é que a prefeitura, sobre a questão da coincidência, né? Você cita a questão da coincidência entre uma coisa e outra. A prefeitura hoje ela está promovendo uma auditoria na folha de pagamento, certo? Então, já foi a primeira identificação. Mas não se resume a isso. Então, qualquer outra ilegalidade ou irregularidade que possa ser descoberto pela auditoria, que ainda está em curso, em andamento, né, nós comunicaremos. Se cita muito a questão da surpresa. Na verdade, antes do município tomar a decisão, nós convocamos o sindicato. Né? O sindicato ele foi convocado, foi mostradas as atecnias para os representantes do sindicato, e dito aquilo que a administração iria fazer. Certo? Então, não foi bem uma surpresa. Talvez o tempo entre a comunicação e o desconto pode ter sido pouco, né? 7 dias, 5 dias, não sei ao certo. Um dia. Mas parece que ficou para o outro sábado, né? E o sindicato decidiu que não ficasse. Certo? Então, foi informado, nessa reunião foi informado, então, a questão dos cálculos e, posteriormente, a comunicação, a prefeitura, então, promoveu a readequação dos cálculos. Então... Um outro detalhe, a questão dos consignados, é que foi feita uma reunião anterior, aí eu preciso me atentar à mesma pauta. Foi feita uma reunião anterior sobre o que seria tratado. Porque nós ligamos, inclusive, para Arão, para saber justamente aquilo que seria tratado hoje. Justamente para trazer a questão de documento, trazer as pessoas que diretamente cuidam da questão. Entende? Só foi me passado que nós trataríamos da questão dos cálculos. Né? Se nos fosse passado também que seria
discutido essas outras questões, nós estaríamos aqui falando também, não tem nenhum problema. Que o convite que foi feito, inclusive o ofício colocado pelo sindicato, que seria para tratar questão do orçamento e execução dos recursos do Fundeb. Isso foi que o sindicato pediu. Mas já que em relação ao consignado, eu proponho aqui, solicito uma audiência para a gente tratar dos consignados. Perceba, me perdoe novamente, perceba que foi o que foi me passado. Sim, Perceba, entendi, é uma decisão da casa. O executivo está aqui a convite da casa. Perceba isso, não é nós que determinamos pauta. Nós perguntamos o que será tratado. O executivo, o legislativo nos passou isso, certo? Agora, se convoca uma outra audiência pública para se tratar, não tem nenhum problema. Certo? O município vai, sem dúvida, representando o executivo, participar sem problema nenhum. Eu só queria solicitar uma próxima audiência para tratar do consignado. Na sessão de terça, a gente já coloca o ofício aí, marcando a data, viu, vereador Marco Caldeiras? Ok, muito obrigado. De nada. O seu vereador Rubens Silva, disse que não há necessidade do uso da tribuna, uma vez que as perguntas também que ele havia de fazer, Marco Caldeiras já fez. A gente vai abrir agora aos debates, certo? E aí vocês podem estar direcionando a pergunta em 3 minutos ao procurador, ao doutor Marinel, se caso for. Enfim, está aberto o debate, 3 minutos para cada pergunta e 5 minutos para a resposta. A Elisângela quer fazer algumas colocações, eu acho pertinente. E aí não precisa mais nem o uso da tribuna. Ok. A Elisângela vai falar aqui um pouco. Não precisa mais fazer uso da tribuna. Ela vai pegar o microfone para fazer alguns esclarecimentos. A vez aí é sua, viu, Elisângela? Tá, só explicando aqui que o procurador, o Pablo, falou em relação ao comunicado. Nós fomos comunicados na quinta-feira, meio-dia, que haveria uma reunião às 6 horas na prefeitura. E fomos para a reunião. Esteve presente o Pablo e o Marcos. E a gente e a prefeita. Iniciando a conversa, né, aí nós fomos informados desses desconto. E lá, no argumento, né, eles fizeram a proposta. E aí, a gente paga sábado? Ou deixa só para terça-feira? Isso foi na quinta-noite. Eu disse, vem cá, nós vamos entrar em uma conversa, vocês vão mudar a opinião, vamos discutir essas questões para ver se a gente chega no consenso. Porque se a prefeita estiver aberta para a gente conversar, para a gente chegar num consenso em relação a esse desconto, a gente pode mudar o pagamento para terça-feira, não faz sábado. Aí eles disseram, não, nós vamos continuar com o mesmo posicionamento. Né? Então, não vai mudar? Não. Então, quer dizer que a gente pode pagar sábado? Eu disse, pode. Se era final de semana, se ela não ia mudar o posicionamento dela, né? E os servidores, chega final de mês, todo mundo quer seus proventos. Então, como ela não ia mudar a opinião, eu disse que poderia. Entendeu? Foi só 2 dias, 1 dia e meio. Né, que a gente foi comunicado. Então, para mim, foi surpresa. Para mim, a gente foi pego de surpresa, porque ser descontado do seu salário e um dia antes você saber ter que fazer assembleia, organizar tudo para informar os professores, porque nós fomos informados à noite, na quinta, mas os professores foi na sexta, entendeu? Para a gente marcar a assembleia e organizar. Então, todos foram pegos de surpresa.
em relação à questão do pagamento. E assim eu deixo também, mais uma vez, mais um apelo. Vamos sentar, vamos conversar. Nós sabemos, o Pablo fez uma sugestão de questão de que a gente entre na justiça, né? Você sabe que a gente entra na justiça, a gente consegue realmente o que a gente quer, mas o sindicato, todos os sindicatos, além de entrar na justiça, a forma de lutar é ir para a rua. É ir para a rua, é mostrar o que é que a administração está fazendo quando não está fazendo o que a lei diz e que está prejudicando os servidores. Então, essa forma de lutar, e nós vamos continuar na luta. Se for necessário, a gente vai para a rua e vamos continuar, a nossa advogada assessorando como é que a gente tem que fazer. A gente não vai ficar só sentado esperando o quê? Quem quer, vai atrás. Nós vamos à luta para a gente conseguir o que a gente acredita e o que é do nosso direito. O doutor Pablo aqui vai dar uma palavrinha rapidinho, antes da gente ir para as considerações finais, no qual o doutor Marinel terá aí 5 minutos ou 10, conforme seja aí a fala dele nas suas considerações finais, assim também como procurador do município. Mas antes disso, o doutor Pablo vai... Não, é só uma consideração para que eu não vou nem me colocar de pé, para que não pareça que eu estou dizendo, olha, entrem na justiça se vocês quiserem. Não é isso. Né? A minha fala é, quando existe esse tipo de conflito em que as duas partes entendem que estão corretas, a via, né, principalmente quando se trata de interpretação da norma, compreensão da norma, a via seria o Poder Judiciário. Não que eu esteja dizendo que o sindicato, né, se quiser, entre na justiça. Não me interpretem deste modo. Eu estou querendo apenas dizer que, quando surge esse tipo de conflito em que as duas partes entendem que são detentoras do direito, caberia ao Poder Judiciário resolvê-lo. No momento, o doutor Marinel fará as considerações finais. Tem aí 10 minutos, né? 5 a 10, mas ele foi breve. Serei breve, Vossa Excelência será tolerante se precisar. Tá certo. Inicialmente, agradecer ao vereador Cesarino e ao vereador Marcos pelas suas falas. Eu vou tentar ajudar aqui meu caro, querido amigo e colega, doutor Pablo. Né? Doutor Pablo, a gente não tem o direito, como operador do direito, de dar uma interpretação, por mais que a gente aprenda isso na academia, diferente do que diz a norma. A sua fala leva a dar a impressão de que o município tem um vencimento base. Não é assim. O vereador Marcos muito bem me provocou, e educadamente provocou, porque Vossa Excelência dissesse quais seriam os vencimentos básicos ou que se regra tem. Eu vou só ler o final do artigo. O artigo 38 diz o seguinte: a tabela de vencimento dos profissionais apresenta padrões. Não é um padrão, são padrões, não é um vencimento base. É desleal, inconstitucional e até desumano você tratar. E é constitucional mesmo, não pode tratar diferente de forma igual, não pode. Né? Tanto assim que o festejado artigo 42 do meu querido colega diz: fica assegurado o tempo de serviço para ponto e vírgula, calculados sobre o vencimento básico do servidor. A norma diz que cada servidor tem o seu vencimento básico, porque são vários vencimentos básicos, pelo menos 3, um para cada classe. Então, meu querido teve essa ajuda interpretativa. Põe um contra-cheque aí, por favor. Né, eu vou explicitar o que meu querido colega não quis fazer, ele sabe. Né? Contra-cheque, salário base, vencimento básico, 5 mil. Sobre os 5 mil, calculado. Titulação, que ele sabe o que é. Calculado quinquênio, que ele sabe o que é. Bota o de setembro. Salário base, quinquênio, calculado sobre o básico. Todo mundo tem esse básico agora. Reparem que o básico era outro, diminuiu. Então está aqui, meu querido colega, vencimento básico, sendo básico. O vencimento básico, para todo mundo, isso aqui é supervisor, professor, aliás.
calculado o quinquênio sobre ele, não sobre aquele. Ele disse que era sobre aquele, mas não é esse. Titulação calculada sobre esse. Isso aqui, quinquênio, titulação, isso aqui são atribuições da carreira, diz a lei, de natureza pessoal. Ninguém os tira isso. Por mais que a gestão queira, não vai conseguir. Porque vocês adquiriram por formação, por tempo de serviço, por dedicação. Ninguém vai tirar isso de vocês. Não deixem. E nós não faremos nenhuma aniquilação gramatical. O meu querido doutor Pablo disse que a regra do plano de cargo é progredir na carreira, é claro. Progredir significa caminhar para frente. O que a gestão faz é igualar. Se eu estou à frente e me igualam com quem tem atrás, eu caminho progredindo ou regredindo? É o que se está fazendo aqui, transformando todo o vencimento básico em um só. Está errado. Para finalizar, nós não vamos escolher a via do judiciário, não. Somente, como diz uma canção muito bonita. Se essa for a derradeira via, para nós, vereadores, para o sindicato, nunca será a primeira via, diferentemente da gestão. Os senhores sabem o que a gestão municipal fez contra o sindicato? Porque a Elisângela representa para vocês o sindicato. A gestora municipal pleiteou em juízo, antes de discutir com a Elisângela, frear a língua dos senhores e das senhoras. Entrou com ação judicial, disse que a ação judicial valia 50 mil reais, requereu cala a boca da Elisângela, não conseguiu, quer condenar a Elisângela em danos morais de 50 mil, e o que é pior, requereu em juízo a isenção do pagamento de custa, gratuidade da justiça, digna, garantia constitucional, lei 1007, daqueles que não têm condição de pagar a custa judicial. Está aqui o processo. Está aqui o processo. Os senhores acham que uma gestora municipal tem ou não tem condição de pagar a custa judicial? Pois é. Nós não vamos jamais escolher essa como sendo a primeira via. Resultado disso, o Poder Judiciário indeferiu a liminar que ela requereu. A Elisângela não está calada, os senhores não estão calados. Nós continuaremos a trilhar todas as opções. Esta casa está dando um baile de acolhimento para os senhores. Nós haveremos de ir para a rua, se necessário for. Para o mercado, para o velório, para o jogo de futebol, para tudo quanto é canto, para dizer, estão vilipendiando o nosso caminhar. Estão querendo fazer a gente regredir. Conosco regredirão os alunos, a sociedade, e nós não teremos médicos formados na UFMA, na UEMA, oriundo daqui. Nós estamos a aniquilar a sociedade desta cidade, contrariando a Constituição, contrariando a lei do piso, contrariando a lei do Fundeb, que diz, por princípio, e mais, certamente eu não li, mas tem, os pilares da lei orgânica deste município, como de resto de qualquer um do Brasil, traz consigo a valorização dos seus servidores, coisa que não se está fazendo aqui. Então, para finalizar, nós ainda vamos nos manter como sendo a via do diálogo a primeira via, diferentemente da opção escolhida pela gestão. A Elisângela soube por telefone, por WhatsApp, foi a gestão. Esse Maranhão que está aí já procurou a gestora 555 vezes. São vizinhos, colegas de infância, igual lápis, colega de infância. Não deu jeito, mas Maranhão vai, a nosso pedido, continuar insistindo nisso. Nós encontraremos com a gestão na praça, na prefeitura, em qualquer lugar que seja para resolver. Se não der, aí não nos restará a opção, a não ser movimentação de rua, fazer valer o direito do trabalhador quando ele tem o seu direito vilipendiado. O judiciário nós vamos. Só depois, mas agora não. De resto, que parabenizando esta casa e me colocando à disposição para qualquer questionamento e dizendo, esta casa dá um baile de acolhimento do direito de vocês, tá certo? E uma sugestão feita por vereador Cesarino. Primeiro, reafirmar o que a gente disse. Nós não temos nada contra contratado. Muito pelo contrário. A forma de contratá-los é abusiva, ilegal e inconstitucional. Disso os senhores cuidarão depois. Mas nós estamos a favor do contratado, não somos contra. E assim, se o senhor puder fazer um levante, né, uma conversa, uma tratativa para que a gente escreva uma nova lei, ótimo.
e até um requisito do artigo 51 da lei do novo Fundeb. Nós haveremos de fazer um novo plano de cargo aqui para acabar com essa interpretação. Contem com o sindicato tem a mim, tem a outros assessores para ajudar. Estaremos sempre prontos para o diálogo. Agora, nós não vamos também aqui fazer regressão funcional. Não é plano de carreira e vencimento. Não é plano de regressão e vencimento. Tá certo? Um abraço. Nesse momento, a gente vai ouvir as considerações finais do Dr. Pablo, procurador do município. Fala aí, é com você. Boa tarde novamente. Doutor Marinel, o senhor me deixa numa saia justa enorme. Eu vou lhe dizer, porque o senhor tem, com todo respeito, mais idade do que eu, e se eu for usar as palavras que a minha juventude, na inexperiência, iria atribuir nesse momento, não seriam as mais calorosas. Perceba, mas com muito respeito aos seus cabelos brancos, embora eu já tenha, mas é por sinal, né? Eu não farei, mas eu vou pedir para o doutor que me empreste esse contra-cheque. Se o senhor me permitir usar o contra-cheque, eu agradeceria muito. Mas, na cadeira, perfeito. Né? Então, mas eu preciso lhe corrigir, doutor, eu preciso lhe corrigir. Com todo respeito mesmo. Né? O senhor conhece o PJE, né? É o nosso sistema da justiça que nós protocolamos os processos. Ele é eletrônico. E o doutor acaba de... Eu não acredito que foi intencional, não. Não foi intencional, porque o senhor não faria isso intencionalmente, foi mesmo por equívoco, ao dizer que a prefeita não pagou as custas judiciais. Né? Eu tenho aqui, doutor, inclusive, a guia. Eu tenho a guia. Embora, doutor, calma, doutor. Isso é inexperiência que não cabe ao senhor. Isso, mas perceba. Requereu. Não, doutor, sinto muito. Não. Deixa eu lhe mostrar. Me permita. Isso, certo. Me permita. Isso foi talvez por afobação, né? É claro que às vezes, olha o que acontece. Não, estou com a custa. E se o senhor abrir agora, eu posso abrir, inclusive, o PJE agora com custas pagas. Então, perfeito. Então foi um equívoco, né? Não, equívoco seu, porque o senhor deveria ter aberto o processo e olhado, né? Então foi assim, acho que inexperiência. Mas inexperiência não, porque o senhor é muito experiente. Foi assodamento, né? De fato, às vezes, por exemplo, nós, quando protocolamos processos, nós temos o costume de protocolar processos com justiça gratuita corriqueiramente. Então você vai lá e clica, mas não. Nesse caso aqui está lá, custas, está aqui, ó. Custas e o comprovante de custas pagas. Eu dou até o valor, tem tudinho lá no processo. Se abrir o PJE, está lá. Então, não é uma verdade isso aí. Né? Não é, de fato, uma verdade. A questão do contra-cheque. Pronto. Me mostra aquele outro contra-cheque lá. Com todo respeito, novamente, ninguém tirou quinquênio, titulação. Eu sei que é difícil ouvir o pensamento contrário, eu sei. Ninguém tirou quinquênio, o doutor precisa dizer isso. O novo. Mudou a base. Mas o senhor disse que tirou o quinquênio, tirou titulação. Diz. Um instante. Não tem problema. Está gravado. Tá bom? Está gravado. Posso mandar posteriormente. Por isso que eu até pedi a palavra. Eu não ia mais pedir. Mas continua aqui. Quinquênio, o valor do quinquênio. Titulação, o valor da titulação. Adicional de graduação, o valor do adicional. O que foi feito? Tirou-se esse agregado somado ao 4.420, que dá aquele valor lá, outro valor, outro contra-cheque. Olha, tá vendo? Perceba, percebam que a diferença é apenas na base. Não foi tirado quinquênio, não foi tirado titulação. Repito, eu só estou apenas esclarecendo aquilo que o doutor Marinel tinha dito. Se os senhores me permitirem falar, gente, mas não permitirem,
Encerro, não tem nenhum problema. Certo? Então, agradecer à Câmara de Vereadores, agradecer à senhora presidente, aos vereadores, mas eu precisava novamente pedir a palavra para corrigir esses dois equívocos, né? De fato, o equívoco de que a prefeita não pagou as custas judiciais, isso é um absurdo ter dito isso, e também de que foi tirado quinquênio de titulação quando elas permanecem aqui. O que se alterou foi a base de cálculos. E a prefeitura, novamente, o Poder Executivo, reafirma o compromisso de dialogar, de conversar, né, de chegar a um entendimento com as partes. Né? Quando eu disse a questão judicial, repito, é porque, quando surgem esses conflitos, o doutor Marinel conhece bem, caberia ao Poder Judiciário solucioná-lo. Se eu estou convicto do meu direito, cabe a quem tem a última palavra no Estado brasileiro, que é o Poder Judiciário, dizer. Quando o Poder Judiciário disser, está dito. Né? Mas, se o sindicato tem como estratégia outros meios, né, é um direito que lhe assiste. Portanto, agradeço a todos pelo convite, senhora presidente, a esta casa, e o Poder Executivo sempre estará à disposição. Boa tarde a todos. Bem, senhores, aqui nós já tivemos as considerações finais de ambas as partes, doutor Marinel e da parte do Executivo. Afirmo mais uma vez que o trabalho dessa Câmara, neste momento, é mediar essa questão e foi feito aqui, nessa tarde. Agradeço a presença dos senhores vereadores. Cesarino já está se retirando porque já vai para a aula, está se formando em advogado. Eu já até disse para ele que ele, quando se formar, vai ser meu advogado, porque não vai ter quem aguente ele, né? Né, Cesarino? E admirável aí a luta do Cesarino, porque não é fácil estar vereador atuante como ele é, e ao mesmo tempo estudar. Eu já passei isso em 2017, quando eu fazia a minha pós. É complicado, porque a gente tem visita para fazer, tem pessoas para atender, enfim. Agradeço meus colegas. O que ficou aqui, que na próxima terça-feira, vereador na segunda-feira, Marcos Caldeira, deverá, através de ofício, pedir uma audiência pública para tratarmos a questão dos consignados, certo, vereador Marcos Caldeira? Muito pertinente também a sua fala, e estamos aqui para isso. Admirável também aqui a luta dos professores, eu como professora também, que penso na educação como um todo, e aí agradeço a presença de todos vocês, em nome da presidente Elisângela, a presença brilhante aí do advogado Marinel, muito obrigado. E aqui o que se ficou nessa tarde é que não chegou-se num consenso, né? Não chegou-se num consenso. Pablo já colocou que o melhor seria, não ele indicando, judicializar. Porém, o senhor Marinel disse que aí a presidente confirma que não vão judicializar, não nesse primeiro momento, né? Que vão tratar. Estou sendo informada agora aqui pelo Arão, que é o assessor da casa, que o Ministério Público não esteve presente, porque foi convidado, né, para a audiência pública, para estar nesse momento conosco, nos assistindo também, e apreciando, assim, esse assunto e o tema tratado nessa tarde, porque estava de plantão. Mas pediu que essa casa, depois dessa audiência, seja feita a ata, como está aqui, e aí, assim, vai ser encaminhado para o Ministério Público. E, como mais nada a tratar nessa tarde, a gente agradece mais uma vez a presença de todos. Obrigado, meus colegas, vereador Elis Nelson, vereador Dandô, Cesarino, que já saiu, vereador Lindomar, Marcos Caldeira, Rubens Silva, que fez aqui a abertura na ausência do senhor presidente, e a todos vocês, professores, e muito obrigado pelos elogios, senhor Marinel. E essa casa está de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado de verdade. Como nada mais a tratar, em nome de Deus e do povo do Bom Jardim, nós declaramos a audiência pública encerrada.